Irmãos, a pessoa pode ir para o céu sem ler a Bíblia. A pessoa pode ir para o céu sem nunca ter lido uma linha sequer da Bíblia. Nós não lemos a Bíblia porque a nossa salvação depende disso. Nós lemos a Bíblia porque a nossa salvação nos proporciona isso. A pessoa que lê a Bíblia, ela realmente não precisa ler a Bíblia para ir para o céu, mas ela se torna um crente muito mais firme, muito mais forte, muito mais seguro na fé, quando ela medita nas coisas da palavra do Senhor. Ler o Novo Testamento é muito bom, e a maioria dos crentes prefere ler o Novo Testamento. Leia o Antigo Testamento também. Nós encontramos alguns exemplos de fé tão imponentes quando a gente lê o Antigo Testamento, que a nossa própria fé é fortalecida só com os exemplos, só com os relatos do Antigo Testamento. Eu tenho que dizer para os irmãos que outro dia eu fui fazer um estudo, uma sexta-feira. Normalmente na sexta-feira, quando possível, eu separo para estudar alguns assuntos. E eu fui fazer um estudo do livro de Miqueias. E eu comentei com a Ana Luísa depois, falei assim, gente, eu senti como se eu nunca tivesse lido o livro de Miqueias. É um livro tão maravilhoso, é um livro tão importante, é um livro tão cheio de riqueza. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente percebe quão rica ela é. A pessoa que não conhece não sabe valorizar, mas a pessoa que conhece bota um amor nesse livro, que é uma coisa extraordinária. Livro do Gênesis conta 5 histórias, e aí no seu resumo do estudo eu já digo para vocês quais são. A história dos começos, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e a história de José. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Existe um ramo da teologia, graças a Deus esse ramo não tem nenhuma infectação aqui na Igreja de Bela Vista, chamada teologia liberal. A teologia liberal e todas as suas ramificações tem como base, boa noite, seja bem-vindo, toma como base, irmãos, negar que foi Moisés que escreveu o livro do Gênesis. Para esses teólogos, para essas pessoas, o livro do Gênesis foi escrito por Esdras, junto com quase que o Antigo Testamento inteiro, quando os judeus voltaram do exílio, porque ele precisava inventar uma história que desse para aquele povo um senso de nação. Essas coisas a gente prefere tratar no culto de quarta, porque eu acho que ninguém aqui vai ficar muito espantado com essa ideia. Isso é uma teologia, uma ideia da Alemanha, que surgiu há uns 100 e poucos anos atrás, e que infelizmente, Deus tem a misericórdia da igreja, se alastrou por aí. É uma ideia falsa. Tem muitas razões porque a gente... Obrigado, irmão. Tem muitas razões para a gente acreditar que foi Moisés que escreveu. A primeira é que a linguagem desses livros é totalmente diferente da linguagem dos livros que nós sabemos que foi Esdras quem escreveu. Não que eu precise defender isso aqui, mas eu acho importante até para os irmãos terem mais segurança no que eu estou dizendo. Existem cópias antiquíssimas, principalmente aquelas que pertencem aos samaritanos. Os samaritanos viveram antes dos judeus voltarem da Babilônia e eles têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são alguns. Não posso dedicar o tempo hoje ao estudo dos manuscritos. Talvez a gente possa fazer um curso sobre isso aí. O Vantuil gosta de organizar os meus cursos que eu tenho que dar para a igreja. E a gente faz um curso nessa área. É uma área fascinante. Vamos falar então sobre quem escreveu. Moisés. Moisés foi um príncipe do Egito, como nós sabemos, e Deus colocou sobre os ombros de Moisés, na responsabilidade dele, a condução de um povo que estava escravizado há 400 anos para fora do deserto, para atravessar o deserto e chegar do outro lado como uma nação, com uma identidade, com uma visão de mundo, unidos por fé, unidos uns aos outros. A tarefa dele era muito grande. Qualquer grupo de pessoas é complicado de resolver, e as pessoas falam que onde tem 5 pessoas, tem no mínimo 15 ideias diferentes sobre os mesmos assuntos. Moisés tinha um grupo de alguns milhões de pessoas para ele poder conduzir, e Deus colocou para ele mais do que conduzir. Ele tinha que uni-los uns aos outros, uni-los a um propósito só e a uma aliança de fé só. Graças a Deus isso estava no ombro de Moisés, não no de nenhum de nós. Como Deus fez isso? Por meio de muitas coisas que nós vamos estudar na quarta-feira que vem, mas principalmente começando neste livro que é o nosso estudo hoje. O livro começa com uma tarefa desse tamanho para poder chegar num objetivo só. Ele começa com o começo do mundo, a criação do universo, para explicar por que os judeus estavam morando no Egito. Esse é o objetivo de Gênesis. Os primeiros 11 capítulos
que falam de Adão e Eva, Caim e Abel, a multiplicação das pessoas, Noé, a multiplicação da família de Noé, começo das cidades, a confusão dos idiomas, tem apenas o objetivo de nos levar até o capítulo 12, onde está Abraão. Os primeiros 11 capítulos são prefácio, ok? Não há muito detalhe dessas coisas. As pessoas perguntam assim, com quem que Caim e Abel se casaram? Vamos começar com uma pergunta assim, irmãos? Com quem eles se casaram? Eles poderiam ter se casado com irmãs? Que horror, hein? Mas faz parte do começo da humanidade, não tinha muito mais achar. E depois de irmãs, sobrinhas, e depois de sobrinhas netas, e por aí vai. Eles tiveram vidas muito longas e tiveram muitos filhos. Então, quando a gente começa a perceber que alguns detalhes assim não são mencionados, só fala para nós que Caim casou com uma mulher e foi morar longe dos pais, por exemplo, é que o objetivo não é detalhar muito essas origens. Nos dá aquilo que a gente precisa para estar firme na fé e na palavra do Senhor. Essa parte da criação, a gente tem falado muito dela aqui na igreja, então eu acho que eu não vou me deter muito nesse ponto agora, mas eu quero passar os olhos com os irmãos. Capítulo 1, o que acontece? Deus cria o universo. Em quantos dias Deus criou o universo? 6 dias e descansou no 7º. Vem o cidadão e fala assim, é que a palavra hebraica dia, marca ela aí na verso 5, capítulo 1, verso 5. Aí, uma das ideias que você acha na internet é que essa palavra aí, ela pode significar dia ou ela pode significar era, uma longa quantidade de tempo. Quem escreveu Gênesis também escreveu Êxodo? Os irmãos têm certeza disso? Que eu tenho. Lá em Êxodo está escrito assim, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. A palavra dia nesse texto significa uma era. Você trabalha até a sua 6ª década da vida e descansa na 7ª. Não, a palavra dia significa dia. E na criação a palavra dia significa dia. Na criação a palavra dia significa dia. Uma das ideias mais infiltradas no tempo que a gente vive é tentar misturar criação com evolução. E as duas coisas se excluem. A evolução foi concebida para excluir Deus. Simples assim. E quando nós estudamos, como nós tivemos aquela bela conferência no mês de abril, nós vemos que faz muito sentido confessar a criação do universo. Capítulo 2, a formação do homem, é a formação logo em seguida da mulher. O primeiro poema foi um poema de amor. Capítulo 3, o que aconteceu, meus irmãos? A queda do homem. Veio Satanás, cheio de mentiras, a mulher acreditou nas suas mentiras, o homem deixou a mulher tomar a decisão, Deus vem com justiça e executa o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. Sobre a humanidade toda, está aí no verso 23, capítulo 3, verso 23. Correndo contra o relógio. Capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, está aí comigo? Por isso, uma coisa que eu posso garantir é que esses estudos vão ser extremamente dinâmicos, não vai dar para ninguém ficar com sono. Capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Para o homem não viver no seu pecado eternamente. Se o homem em pecado tivesse ido de volta à árvore da vida, ele iria viver para sempre em pecado. E se a vida curta em pecado já é difícil, imagine a vida longa em pecado, com todo o sofrimento que o pecado traz. Até o juízo de Deus é uma demonstração da sua misericórdia. Mas antes de expulsá-los do jardim, e este é o versículo mais importante do livro dos Gênesis, pega a sua canetinha aí, Deus deixou
a Adão e a sua esposa Eva, nosso pai e nossa mãe ancestrais, uma promessa que dizia respeito a eles e que dizia respeito a todos que vieram deles. Capítulo 3, verso 15, marca aí, é o versículo mais importante do livro dos Gênesis. Algum dos irmãos queira ler para nós, capítulo 3, verso 15. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Um descendente de Eva, em particular, haveria de ser aquele que, embora fosse ferido pela serpente no seu calcanhar, iria esmagá-la na sua cabeça. Por que esse texto é o texto principal de Gênesis? Porque quando o homem pecou, imediatamente Deus deixou o homem com uma promessa de salvação. Haveria de vir um descendente de Eva, e esse descendente iria subjugar Satanás, e subjugando Satanás, traz salvação consigo. Esta promessa aqui, meus irmãos, foi passada de geração em geração. Chegou a Moisés, que escreveu para nós, e continuou por todas as gerações até hoje, mas principalmente no período do Antigo Testamento, como uma promessa de que Deus haveria de enviar um Salvador. Puxa uma setinha aí, que eu quero fazer um parêntese muito importante para a gente entender o Antigo Testamento. No 15. Primeira promessa messiânica. Primeira promessa messiânica. E o que você vai escrever aí é a palavra tipos. T-I-P-O-S. Tipos. Tipos. T-I-P-O-S. Muitas pessoas no Antigo Testamento, vou dar o nome de algumas para vocês: Isaac, Jacó, tá? José, Josué, Moisés em certa parte, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Josias. Todas essas pessoas foram tipos. Eles foram pessoas que simbolizavam Jesus Cristo. Eu acho que Elias era João Batista, lembra? Elias era um tipo de João Batista. Conseguiram entender essa ideia, irmãos? Não vou explicar. E principalmente depois que a gente começar a olhar para a vida dessas pessoas, a gente vai entender isso. Essas pessoas são tipos de Cristo, são chamadas de tipos de Cristo, prefiguras de Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, Deus deu para eles essa promessa, e essa promessa foi aumentando durante o ministério dos profetas. Mas havia algumas pessoas que Deus levantava no meio do povo em determinado momento da história, para que aquelas pessoas fossem um símbolo, não o Salvador, elas não eram o Salvador, mas elas eram um símbolo do Salvador que estava por vir. Em que sentido Davi foi um símbolo de Jesus Cristo, foi um tipo de Cristo? Porque ele foi um rei que defendeu o seu povo, que trouxe o bem para o seu povo, que elevou o culto de Deus ao máximo. Ele era um tipo, um símbolo, uma prefigura completa de Cristo? Não, naturalmente não. Nenhum deles foi uma figura completa de Cristo. Mas a questão é exatamente essa: se eles fossem a figura completa, eles seriam o Salvador, e não eram. Josué é um tipo de Cristo. O próprio nome Josué é sinônimo do nome Jesus. Por quê? Que ele comandou o povo para alcançar a promessa de Deus. Jesus não faz isso por nós? Ele não nos leva a alcançar as promessas de Deus? Claro, irmãos, que Deus nos deu a bênção de vivermos depois do período do Novo Testamento. É muito mais fácil para a gente. Muito mais fácil para a gente. Mas isso é muito importante para a gente entender a história desses homens de Deus e o papel que eles ocupam na palavra do Senhor. Sim? Ficou claro até aqui? A ideia dos tipos? Nós vamos ver aqui alguns tipos em Gênesis. Alguns dizem, eu não sei se eu adoto essa posição, que Abraão também foi um tipo. Eu não tenho, só em algum ou outro ponto.
Porque quando você vai estudando a vida da pessoa, você vai vendo semelhanças entre ela e Cristo. E aí você consegue enxergar em que sentido elas eram uma prefigura, um tipo do Senhor Jesus. Podemos prosseguir? Sim. Capítulo 4. O pecado é uma coisa tão ruim, tão má, tão perniciosa, tão perversa, que um homem vai e mata o seu irmão. Qual foi o maior pecado de Caim? Profanação do culto do Senhor. Foi o primeiro pecado que Caim cometeu. Ele profanou o culto de Deus. Deus tinha deixado, junto à promessa, uma forma de culto baseada no sacrifício de sangue, que permeia todo o Antigo Testamento. O homem e a sua mulher estavam nus e coseram para si roupas de figueiras. Nós sabemos disso. E o que Deus fez pelo bem deles? Matou um animal e deu a pele como vestimenta. Eles logo receberam de Deus o símbolo daquilo que haveria de cobrir e definitivamente livrar da culpa do pecado. Todo o culto de Deus no Antigo Testamento é baseado no derramamento de sangue. Todo o culto de Deus no Antigo Testamento é baseado no derramamento de sangue. Caim quis oferecer o culto a Deus do jeito que ele queria. Arrancou os frutos da terra e os ofereceu ao Senhor. Deus tinha falado que o fruto da terra era maldito. Logo junto da maldição de toda a humanidade, Caim, primeiro de tudo, irmãos, profanou o culto de Deus. Depois matou o seu irmão. Depois ele rejeitou, antes de matar o irmão, rejeitou que Deus falou diretamente com ele, falou: o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Não deu valor para o que Deus falou, fez o que queria, profanou o culto de Deus, matou o irmão. Foi expulso do seio da família. Depois veio um outro descendente chamado Sete. Vamos ao capítulo 5 agora. Capítulo 5 tem algo bacana para nós. Canetinha na mão? Verso 1, circule o nome de Adão. Circulou? Verso 4, circule o nome de Sete. Verso 7, circule o nome do filho de Sete, chamado Enos. Achou aí? Verso 9, o filho de Enos era Cainã. Circule o nome de Cainã. Verso 12, o filho de Cainã se chamava Maalalel. Aí, Misael. Vai aparecer uma página do Antigo Testamento. Misael, filho de Maalalel. O contrário. Maalalel, filho de Misael, sobrinho de Abimael. Verso número 15. O filho de Maalalel se chamava Jared. Circule o nome de Jared. 8:15. Vamos lá. Circule o nome de Jared. Verso 18. Circule o nome de Enoque. Verso 21, o filho de Enoque se chamava Metusalém, ou Matusalém, a tradução antiga diz Matusalém. Circule o nome de Matusalém. Verso 25, Lameque. E verso 29, Noé. Uma interpretação muito antiga do capítulo 5, irmãos. Uma interpretação muito antiga do capítulo 5 enxerga no alinhamento desses nomes e no significado desses nomes uma grande profecia messiânica também. Está na página 2 do seu estudo. O nome Adão significa homem. Sete, apontado, designado, marcado, caracterizado. Enos, Cainã. Vocês estão vendo que a coisa está ficando cada vez pior aí, gente? Verso Maalalel, Jared, Enoque, Lameque, Noé.
como se tem alinhado isso. Está logo debaixo aí dessa tabela. Se tidos como uma frase profética, os nomes nos ensinam: o homem foi apontado para o mortal sofrimento, mas o Deus bendito descerá ensinando, e a sua morte trará consolação. Enxergaram aí o retrato? Nós podemos ler o Antigo Testamento dessa forma? Não somente podemos, devemos. Quando nós confessamos que acreditamos na inspiração das palavras, nós acreditamos então em tudo que as palavras trazem e contêm para nós, ainda que interpretado de maneira inteligente e temente ao Senhor. Nós não estamos aqui extrapolando nada do texto, mas estamos enxergando nesse texto, nesses nomes, uma natureza profética que fala de Jesus Cristo. O Deus bendito descerá ensinando, e sua morte trará consolação. Pastor Hugo, essas pessoas viveram esse tempo todo mesmo? O que os irmãos acham? Acho que até para popular, né? Que maioria do tempo é outra. Não é o nosso tema hoje, mas tem algumas coisas muito interessantes sobre como interpretar esse texto. Meu primo falou assim uma vez, meu primo não é crente. É porque o calendário deles era menor que o nosso. De fato, era menor do que o nosso. Eles usavam o calendário lunar. Quer dizer que dá uma diferença de quanto tempo o calendário lunar para o solar? Pouquinha coisa. O nosso ano tem 52 semanas. 12 vezes 4 dá 48. Dá uma diferença de 4 semanas. Tem uma diferença? Tem. Tão grande assim? Não. Tá certo? Não. Continua sendo um número muito grande. Algumas teorias são postas, mas o tempo está correndo. Eu vou deixar vocês curiosos quanto a isso, até eu poder voltar a Gênesis. Prossiga, vira a página. Capítulo 6. Os criacionistas que defendem esse número na sua extensão completa falam que a atmosfera estava coberta de nuvens e o sol, não havia raios solares incidindo diretamente sobre as pessoas, e isso comprovadamente retarda o envelhecimento. Compreenderam? Essa é uma das posições, possivelmente para mim a mais coerente com a interpretação desse texto. Não tinha chovido ainda, a terra estava cercada de nuvens, os raios solares não batiam diretamente, e a luz solar contribui muito para o envelhecimento externo e celular também. Vamos prosseguir. Capítulo 6. Os irmãos estão me dando pouco tempo, os irmãos estão me dando pouco tempo para esses estudos. Capítulo 6, as pessoas me perguntam assim: pastor, o que eram os filhos de Deus que estavam se casando com as filhas dos homens? Está aí no verso 2. E existe uma teoria incrível como a criatividade humana é idólatra, gente. Como as pessoas conseguem tirar as coisas mais sem sentido. Pelo amor de Deus, filhos de Deus não são anjos. Filhos de Deus não é uma expressão a seres espirituais, nem a gigantes. Porque a Bíblia não fala de gigantes de 15 metros, viu, gente? A Bíblia fala de gigantes de 2 metros, que naquele tempo todo mundo tinha 1,60 m. Então você tem um gigante de 2,20 metros, a altura provável de Golias, ele era muito gigante comparado com as pessoas do convívio dele. Então, 1,60 m baixinho? Não, que isso. Os filhos de Deus eram os homens nobres, os líderes, eram os comandantes e capitães da sociedade. E esses foram homens que entraram em imoralidade, porque eles começaram a se casar com mais de uma mulher. Na Bíblia você encontra muitos homens que se casaram com mais de uma mulher. Pergunta difícil: qual desses casamentos foi um casamento tranquilo? Nem um. É impossível, gente. É uma questão de bom senso. Eu estava lendo essa semana, eu achei uma curiosidade. 2 homens siameses, eles eram colados pela barriga, e cada um casou com uma mulher. E aí mandou fazer uma cama grande para dormir os 4. Deu problema. Logo começou a passar 3 dias na casa de uma mulher, 3 dias na casa da outra, e eles eram siameses, não tinha como separar. Não dá. O rei Davi teve várias esposas. Isso não faz com que Deus aprove. Abraão,
era casado com Sara, deitou-se com Agar. Trouxe felicidade para ele, minha gente? Não. E foi isso que aconteceu aqui, junto de outras coisas, em Gênesis 6, verso 2. Os filhos de Deus, os homens de autoridade naquela sociedade, que eram exatamente as pessoas que deveriam mostrar seriedade, responsabilidade, foram aqueles que estavam se esbaldando. E é isso que o texto está contando para nós. Isso aconteceu junto com o agravamento do pecado. Deus mandou o dilúvio. Capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Nós já lemos isso lá em Hebreus 11, no começo do culto. Foi um grande gesto de fé, porque nunca tinha chovido na terra. E Noé levou 120 anos para construir a arca. E durante 120 anos ele foi zombado por todos os seus contemporâneos. Por isso o texto diz que com a arca ele condenou o mundo. Porque todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que zombaram, evidentemente e finalmente foram postos do lado de fora. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Verso 16 aí do capítulo 7. Marque aí. E o Senhor fechou a porta após ele. Pastor Hugo, as pessoas me perguntam, a gente está tentando também atacar algumas das dificuldades do texto. O que significa dizer que Deus se arrependeu? Capítulo 6, verso 6. Lúcia respondeu com clareza. Presta atenção, gente. O que quer dizer lá em Gênesis e outros livros da Bíblia, quando fala que Deus se arrependeu? Quando a Bíblia diz com clareza que Deus não é homem para que se arrependa. É simples. Os sentimentos de Deus são impossíveis de explicar. Quem de nós conseguiria explicar os sentimentos de Deus? Entretanto, o texto se refere a uma tristeza muitíssimo profunda. Uma tristeza avassaladora, que Moisés, na sua limitação, interpreta como sendo arrependimento. Ok? Podemos prosseguir? 7,16, o Senhor fechou a porta. Deus se arrependeu, é 6,6, 6,5 e 6,6. Capítulo 6, verso 6. Posso continuar? É rápido, gente. Tem que ser rápido. Capítulo 8, as águas do dilúvio diminuem e Noé oferece um sacrifício de sangue a Deus, exatamente como todo o Antigo Testamento traz. Deus colocou um arco no céu. O arco-íris é um símbolo da fidelidade de Deus e não deixa ele ser transformado em outra coisa. No livro do Apocalipse está escrito que atrás do trono do Senhor há um arco-íris, como um símbolo da sua fidelidade e de que Deus mantém os seus juramentos para sempre. O que significa o arco-íris para nós? A fidelidade do Senhor. Nada mais, nada menos, nada além. Capítulo 10, vem os descendentes de Noé. Não posso me deter aqui, tem muita coisa interessante aqui, só uma que eu vou me deter. Capítulo 10, verso 8 e 9. Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod é um dos nomes mais encontrados nos resquícios arqueológicos da Babilônia. Eles colocam Nimrod como pai de todo o povo babilônico. É interessante porque isso é algo fora da Bíblia, mas veja só. O qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador. Diante da casa do Senhor. Isso para nós significa que ele era um amigo de Deus, não é verdade? Mas não. Quando diz que ele era alguém, um caçador, diante do Senhor, como está lá no final do verso, ou diante da face do Senhor, é que ele estava em oposição a Deus, em contrariedade a Deus. Todas as vezes é assim? Não. Em algumas vezes há esse sentido conotado, que aquele que está diante não é aquele que está prostrado diante, mas aquele que oferece resistência, barricada, oposição a Deus. Tanto é que Nimrod, no capítulo 11, embora o nome dele não apareça, foi o líder daqueles que decidiram construir a cidade de Babel. Por quê?
Por quê? Porque Deus não queria que eles construíssem a cidade de Babel. Porque eles estavam querendo ser maior que Deus, né? Primeiro de tudo, porque Deus deu uma ordem para eles quando desceram na arca: enchei a terra. Enchei a terra. Aí quando nós chegamos no capítulo 11, verso 4, leia aí comigo. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus. Não posso me deter nessa expressão agora. E tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Por isso, ele era um caçador diante do Senhor, em oposição ao Senhor, porque Deus deu uma ordem e eles planejaram e se reuniram e se envolveram e trabalharam juntos para quebrar, violar a ordem do Senhor. É impressionante isso, minha gente. É impressionante isso. Deus, obviamente, então, os espalhou. Tudo até aqui é prefácio do livro de Gênesis. Sabe onde o livro de Gênesis começa? Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a quem? Abrão ainda. Apareceu aí, gente, a história central de Gênesis, porque eu disse que Moisés tinha que começar com a criação do universo e terminar explicando por que cargas d'água os filhos de Israel foram parar no Egito. Nós estudamos quarta-feira passada que Deus se revelou a Abraão pelo seu poder e pela sua graça. Não posso me deter aqui e não seguirei capítulo por capítulo, só queria fazer isso nessa primeira parte. A vida de Abraão, como nós lemos lá em Hebreus 11, foi uma vida de peregrinações. Até a sua avançada idade, ele morreu com muito mais de 100 anos, ele não teve um lugar para chamar de seu. Ele sempre morou em terra dos outros. Ele sempre viveu em terra alheia. Mas Abraão recebeu de Deus uma ampliação daquela promessa do capítulo 3. A promessa foi que viria um descendente, não era isso? Para Deus, Deus falou: e o descendente vai vir de você. Imagine isso. Você ouvir isso de Deus, que de toda a humanidade, Deus escolheu você, para trazer o Salvador ao mundo. Aí quando a gente lê que Abraão falou mentira, a gente fica revoltado, a gente não entende por que ele mentiu, mas eu entendo por que ele mentiu. Se ele morresse, o que estava em risco se ele morresse? A salvação da humanidade. Devia ter mentido? Não, mas Abraão não conhecia de Deus tanto quanto você conhece. Chamado de amigo de Deus, mas não conhecia de Deus tanto quanto nós conhecemos. Tudo que Abraão fez ao longo da sua vida, exceto alguns dos seus pecados, foi para preservar a sua descendência, porque a salvação da humanidade viria da descendência daquele homem. É uma responsabilidade grande também que Deus colocou no ombro dele. Então veio uma fome, capítulo 12, verso 10, olha só. Havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito. Gente, se você é crente, isso não te isenta de passar por dificuldades, viu? Capítulo 12, capítulo 13. Abraão e Ló se separaram. Sabe por quê, gente? Porque Abrão tinha fé, Ló não. Deus falou com quem? Com Abrão e não com Ló. Ló olhou, julgou segundo o que viu, fez o que a sua cabeça lhe disse que era o melhor. Abrão tinha o seu propósito firmado no Senhor. E essa diferença tem que estar presente na nossa vida. Aí na página 3 da sua apostila, falamos quarta-feira passada sobre Melquisedeque. Capítulo 15, Deus prometeu para ele um filho. Olha que coisa extraordinária. Capítulo 15 agora. Verso 5. Marca esse texto, ele é lindo e é muito importante. Então
Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e o quê? Conta as estrelas, Deus disse para ele, se é que o podes. Ele disse: assim será a tua posteridade, assim será a tua semente. O apóstolo Paulo, em Romanos e em Gálatas, fala para nós que todas as pessoas que creem em Cristo tornam-se filhos de Abraão. Pense agora, ou tente pensar na grandeza disso, que para um homem que vivia em tendas no deserto, Deus fez uma promessa há 3.500 anos, e essa promessa se cumpre na sua vida e na minha vida. E nós estávamos já nos planos de Deus para nos tornarmos filhos e filhas de Abraão. É impressionante. É impressionante. O tempo não me permite me deter muito nisso. Deus deu uma promessa para Abraão de que ele teria um filho. E o que Sara fez? Deu um jeitinho na promessa, antes da risada. Primeiro, ela deu um jeitinho na promessa. Chegou para Abraão e falou assim: Abraão, olha a minha idade, cara. Vai prover mais nada aqui não. Deita com a minha serva. Deitou com a serva e nasceu um filho chamado Ismael, o pai de todos os povos ismaelitas até hoje. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus defendeu o direito de Ismael. Veja aí, capítulo 16. Só observa a expressão no verso 7, que a primeira vez que ele aparece na Bíblia, o anjo do Senhor, está vendo aí? Pega a sua canetinha, gente, porque isso aí é maravilhoso, porque é a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia. Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? E ele apareceu pela primeira vez na Bíblia para defender Ismael. Imagine isso. Verso 12 agora. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Você consegue enxergar como essa profecia se prolonga até hoje? Como essa palavra se prolonga até hoje? Capítulo 17, passam 13 anos entre o capítulo 16 e o 17, quando ele tinha 99 anos, Deus entrou numa ampliação do pacto com Abraão. Deus entrou em aliança com ele, e o selo dessa aliança era a circuncisão. Guarde isso, porque daqui a alguns meses nós vamos estudar Gálatas, e nós vamos voltar à circuncisão. Guarde isso. Capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão, e aí ele falou assim: daqui a 1 ano Sara vai estar com um filho. E o que Sara fez? Agora sim, Lúcia. Verso 12. Ela riu da promessa. Olha que interessante. Isso, verso 12. Mas agora eu quero ler o 13. Abraão estava lá debaixo do carvalho, Sara estava lá dentro da tenda. E ele falou assim: por que Deus falou? Por que Sara está rindo? 14. Acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Lindo, não é verdade? Deus vai, depois em seguida, destrói Sodoma e Gomorra. Capítulo 19. O pecado deles não era apenas sexual. Ezequiel diz para nós que era uma cidade muito rica, porém muito inclemente. Deus destrói Sodoma, e lá no final do 19 nascem os Moabitas e os Amonitas, porque as filhas de Ló fazem uma coisa horrível. Vamos prosseguir, não é verdade? Capítulo 20, eles vão para Gerar. O que é importante aí? Verso 7. Pega a canetinha e marca aí onde está escrito que Abraão é um profeta. Achou? É a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. Pergunta difícil: Abraão, por acaso, falou alguma coisa sobre o futuro?
Não. Então você vai pegar a sua caneta e vai anotar aí para você não esquecer. Profeta é representante de Deus, não é adivinho. Não é vidente. Que é um profeta? É um representante de Deus. Profeta é um representante de Deus. Capítulo 21, nasceu Isaque, bênção de Deus. O nome dele significa riso. Por quê? Porque Sara riu quando Deus deu a promessa. Continuando, passam alguns anos, chega o capítulo 22, Deus faz uma prova a Abraão. Deus não nos tenta ao pecado, viu, minha gente? Deus não nos tenta ao pecado, mas Deus nos prova na nossa fé. A pessoa chega para o pastor e pergunta: pastor, por que Deus provou Abraão, se Deus já sabia o que Abraão ia fazer? Porque Deus sabia, mas Abraão não sabia e eu não saberia, se não tivesse escrito aqui. Satanás podia soprar no meu ouvido igual falou de Jó. Abraão creu em Deus porque Deus deu tudo para Abraão, Hugo. Mas quando eu sou levado à prova dele, eu vejo que ele realmente tinha uma fé genuína, firme em Deus. Qual era a prova? Sacrifica o teu filho. Era incoerente Deus pedir isso? Deus não queria sacrifício humano. Como que Abraão sabia que Deus não queria sacrifício humano? Ele não sabia disso. A promessa, porque a promessa não era de que um dos filhos de Abraão, não. A promessa era Isaque. A promessa era Isaque. Então nós entendemos quando chegamos lá em Hebreus 11, que nós já lemos, porque fala que Abraão foi, considerando que Deus tinha poder até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Isso é fé. Não é um impulso arrojado de que tudo vai dar certo. O impulso de Abraão não foi esse. Ele pensou, disse: olha, Deus me prometeu que o Salvador da humanidade vai vir de mim por meio desse menino aqui. Quantos filhos Abraão teve, gente? Muitos. Porque ele era casado com Sara e fala que Sara era estéril. Como que eles sabiam que era Sara que era estéril? Porque tinha filho com outras mulheres. A esterilidade não era de Abraão. Quantos filhos ele teve? Muitos. Conquetura depois, mas antes ele já tinha filhos que não estão mencionados, porque a promessa de Deus era Isaque. Então ele falou assim: Deus quer que eu mate esse menino, porque Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Tanto é que quando ele subiu o monte, ele falou com os servos: ficai aí, eu e o menino voltaremos para vós. Levou a lenha, levou a faca, e o menino fazendo conta no caminho falou assim: pai, tá, lenha, fogo, faca, cadê o sacrifício? Ele começou a entender. A fé ali, minha gente, no sacrifício, não era só a fé de Abraão. Isaque era um jovem, forte, rápido, que poderia ter dado um tombo no velho de 100 anos, fácil. Isaque deixou-se amarrar. Isaque deixou-se deitar sobre o lenho. Isaque deixou-se fazer sacrifício. Que cena, que cena. E então vem a intervenção do Senhor, e a intervenção do Senhor provê verso número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, quem disse para Abraão que não sacrificasse Isaque? Está lá no verso 11. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O único que poderia dizer isso, porque é o único que realmente foi em lugar sacrifício. Apontou um sacrifício substitutivo temporário no verso número 13, porque ele finalmente morreria por todos nós. Há uma outra coisa importante aqui: o lugar onde isso aconteceu. Salomão construiu o seu templo sobre o mesmo monte e sobre a mesma pedra onde Isaque teria sido sacrificado. Sabem onde está essa pedra hoje? No centro da cidade de Jerusalém,
debaixo de uma mesquita que tem o teto de ouro e que é toda azul. É aquele ponto do mundo onde isso aconteceu. Podemos prosseguir? E os premilenistas acreditam que é lá que o templo será reconstruído. Mas isso não é conversa de agora. As peregrinações de Abraão, página 4. Ele vai para a Filístia. Abraão na Filístia, no meio dos filisteus, misericórdia. Foi lá na Filístia que aconteceu o problema na tenda. Tragédia anunciada. Houve conflito entre Sara e Agar. Porque Agar acreditava que o filho dela, embora Abraão tivesse muitos outros, Agar acreditava que era o filho dela que deveria ser o herdeiro de Abraão. Abraão sabia que não podia ser isso. Abraão errou aqui, errou na minha opinião, ele foi muito cruel, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não tem como ele voltar lá para consertar o que ele fez. Prosseguindo. Alguém queria falar? Porque já é morte dela, sabe? Não, calma, mozinho. Tô falando, calma, irmã Ana Luísa. Estou falando antes, no verso... Eu pulei alguma coisa. Capítulo 22... 21 que teve esse problema. Prossigo, desculpa, gente, eu me confundi aqui. Morte de Sara no capítulo 23. No capítulo 24, uma esposa para Isaac. Por que era tão importante achar uma esposa para Isaac? Descendência. Tudo que se diz respeito a eles nesse momento, gente, tem a ver com aquela promessa que Deus fez. De vocês vai nascer o Salvador do mundo. Achar uma esposa para Isaac deu tanto problema, mas tanto problema, que foi uma intervenção divina para mostrar quem era a mulher dele. Teve que ir lá na sua casa buscar a Rebeca. Prossigamos. Capítulo 25. Abraão morreu. Depois da morte de Sara, ele casou com Quetura e morreu. Hebreus nos diz que ele viu as promessas de longe, acenou para elas. É linda essa expressão. Mas não as recebeu. Recebeu depois, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Prossigamos. Vou resumir a história de Isaac rapidinho. Isaac teve 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Desde o ventre materno eles brigavam. Isaac demonstrou grande fé na questão dos poços do capítulo 26, nós não podemos nos deter aqui, mas ao mesmo tempo ele errou muito, porque ele viu os seus 2 filhos, e um filho era forte, valente, caçador, lutador, e o outro era de ficar em casa, bichinho da mamãe. O outro era esperto demais, dava a lábia em todo mundo, na mãe então mais do que em ninguém. Quando Isaac olhou para os 2 filhos, olha, presta atenção, imagine-se no lugar de Isaac. Um filho era forte, valente, caçador, trabalhador. O outro era bichinho da mamãe, cheio de mimo, de paparico e de esperteza. De qual dos 2 você acha que veio o Salvador do mundo? E foi isso que Isaac fez. Isaac não orou ao Senhor para perguntar qual dos 2. Isaac não acreditou na promessa profética que Deus tinha feito quando Rebeca ainda estava grávida, que disse que o mais velho será servo do mais moço. Isaac acreditou no que ele viu. Ele falou assim, olha, realmente Deus falou que o mais velho vai ser servo do mais moço, mas esse mais moço é mau caráter, viu? Isso criou um problema. Ele não consultou o Senhor. Ele agiu segundo a sua própria perspectiva. A gente aprende alguma coisa aqui, minha gente? A gente aprende muito. Consultemos o Senhor sempre e em tudo. Lembre-se de Josué, que julgou segundo a vista, e os filhos de Israel pagaram o preço daquilo durante séculos. Houve um grande problema na casa deles, porque Deus também queria que a descendência viesse de Jacó. Jacó rouba a bênção e dá no pé. Dá no pé para onde? Para a casa do tio dele. Outra vez, gente, lembre-se que a coisa mais importante para entender essas histórias é a questão da descendência. Esaú provou que não era ele o escolhido de Deus, porque ele se casou com 2 mulheres cananitas. Que sabia que os pais não queriam.
para fazer raiva nos pais, Jacó andou. Só para você ter uma ideia dessa história, Jacó tinha tanta convicção de que era ele que Deus tinha escolhido, porque a motivação por trás era essa. Ele tinha tanta certeza disso que ele andou uns 2.000 quilômetros a pé pelo deserto para ir buscar uma esposa. Depois que chegou lá, ele trabalhou por ela 14 anos. Está passando a Ministério da Lia na Record? Ah, interessante. Ela era. Raquel não era boa gente, não. Não, Raquel não era boa gente, não. Vou provar para vocês. Raquel roubou os ídolos do pai, não roubou? Mentiu, não mentiu? Raquel fazia provocação em Lia, gente? Ela era boa gente? Não. Prova de que para ser salvo você não precisa ser boa gente. Basta crer no Senhor. Para ser amada também não precisa. É uma boa lição só. Eu não tinha pensado nisso não, mas... prova de que é melhor ser inteligente do que ser apaixonado. Prossigamos. A história de Isaac, irmãos, termina, porém, bem, porque uma das coisas que a gente percebe em Gênesis é um livro de separações e depois um livro de reconciliações. Há muitas separações no começo da história e muitas e lindas reconciliações depois. Deus permitiu que Isaac vivesse para ver não que estava cego, mas para saber que os seus filhos se reconciliaram. Durante aquele período que Jacó estava lá com Labão, ele que tanto enganou, foi enganado. Mais importante de tudo, na ida, ele teve o seu primeiro encontro com Deus. Capítulo 28. Capítulo 28, página 5 do estudo. Capítulo 28. Eu estou indo a jato, gente. Me acompanhe, por favor, porque senão eu quero terminar Gênesis hoje. De 10 a 22. Apenas capítulo 14, verso 14. Sim. Capítulo 28, verso 14. Deus falou com ele o seguinte, verso 13 primeiro. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem Deus escolheu para ser ancestral de nosso Senhor Jesus? Apesar de tudo, Jacó. Apesar de tudo, Jacó. Jacó, porém, teve esse encontro com Deus, mas ele foi embora. Fez uma promessa, falou assim: se o Senhor for comigo e me abençoar, eu vou ser dizimista. Faça a mesma promessa. Faça essa mesma promessa. Ele se encontra com Raquel no poço, casa com ela, é enganado pelo sogro. Ele que enganou tanta gente, foi depois enganado pelo próprio sogro e se enriqueceu nos rebanhos de Labão. Quero aqui desfazer um mistério. Vamos lá, capítulo 37. Capítulo 30, desculpa. Capítulo 30, verso 37. Canetinha na mão. Porque as pessoas leem isso aqui com um misticismo danado. E era exatamente o que Jacó queria que acontecesse. Olha só. Tomou Jacó, verso 37, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberam quando vinham a beber. Labão olhou para isso e ficou assustadíssimo. Falou assim: esse homem é bruxo. Labão tinha muitas ovelhas, mas não entendia nada de ovelhas. Se ele entendesse alguma coisa de ovelhas, ele ia perceber que cada vez que ele trocava o salário de Jacó, ele deixava Jacó mais rico. É tudo uma questão de genética. Embora não houvesse a ciência da genética naquele tempo, Jacó, que convivia com as ovelhas, aprendeu que malhadas com malhadas dão malhadas, e que lisas com lisas dão malhadas. E Labão ia trocando o salário dele cada vez. E cada vez que Labão tentava ser esperto, Jacó saía melhor do que ele, porque ele tinha muitas ovelhas, mas ele não entendia nada de ovelhas.
e Jacó entendia de ovelhas. Qual é o papel das varas aqui? A interpretação mais lógica do texto e mais tranquila do texto é que aquelas varas facilitavam, talvez pela posição, talvez pela atratividade, não sou pastor de ovelhas animais para explicar isso, a reprodução das ovelhas, tá certo? Talvez houvesse propriedades dela na água, que acho pouco provável. Conseguiram entender mais ou menos até aqui como Jacó enriqueceu, saiu sem nada, voltou com muita coisa. Prossigamos. Quem entende bem de ovelhas, eu acredito que quem entende bem de ovelhas não tem muito mistério com esse texto, não. A gente está olhando para a situação igual Labão. Capítulo 31, Jacó retorna à terra dos seus pais. E Deus permitiu que ele fizesse as pazes com Esaú nessa volta. Não posso me deter aqui, mas tenho que dizer que ele também foi um peregrino. Isaac foi um peregrino. A questão dos poços, que eu não falei dela no capítulo 26, mostra Isaac peregrinando de cidade em cidade, e Jacó também foi um peregrino. Ele viveu primeiro em Siquém, depois o filho dele foi lá e mataram todos os homens de Siquém, ficou ruim para ele ficar lá. Depois ele foi para Betel e por fim se estabeleceu na região de Belém, onde Raquel morreu. Todos os três foram peregrinos, e isso é muito importante pelo texto de Hebreus que nós já lemos. Fala que eles peregrinavam crendo na promessa do Senhor e sem ter o que era seu. No capítulo 32, Jacó tem o seu encontro com Deus. A Bíblia fala de Abraão, gente, 234 vezes. De Jacó, 333. Jacó aparece mais na Bíblia do que Abraão. E ele é chamado de Deus de Jacó mais vezes do que Deus de Abraão. É uma injustiça. A gente tem um hino que fala o Deus de Abraão e não tem um hino que fala o Deus de Jacó. Por que Jacó tem esse papel tão importante? Primeiro, irmãos, porque Abraão teve muitos filhos, mas os filhos dele não viraram uma nação. Cada um virou uma nação para um lado. Os 12 filhos de Jacó viraram um povo. Parte desse povo existe até hoje com o nome de judeus. Parte. Não todo. Prossigo. Jacó é muito importante por causa que o seu encontro com Deus levou a uma verdadeira mudança de vida. Até de roupa ele mudou para mostrar que tinha se encontrado com Deus. E ele que era tão arrogante, tão esperto, se torna um homem humilde e dependente do Senhor. Capítulo 37, a história de José. É a quinta história de Gênesis. Mudou de nome, Deus mudou o nome dele. Depois ele mudou de roupa e mudou de comportamento. A história de José, irmãos, é uma das que os crentes mais gostamos na Bíblia. E tem razão para isso. Ela é bonita, ela é tocante e ela mostra para nós como o Senhor nosso Deus está no cuidado e supervisão e gerência e soberania de todas as coisas, pessoas e tempos da nossa vida. É isso que nos emociona tanto na história de José. José tinha erros? Mencione algum dos erros de José para mim. Mentiu? Mentiu. Ele era inocente. Ele falava muito. Mas por que tinha que contar? Ele sabia o que os sonhos significavam. Todo mundo. Aqueles sonhos lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqueles sonhos lá não precisava de intérprete não. Todo mundo entendeu o que os sonhos significavam. Ele tinha entendido primeiro de todos. Então ele foi e contou para todo mundo. Olha, Deus... Porque Jacó já tinha colocado, os irmãos já estavam feras com aquilo. Mas ele falou assim, não é só nosso pai não. Deus vai me colocar acima até do nosso pai. Olha aqui. Tá certo? Tá certo, você deu mal. Os irmãos foram humilhados. Jacó errou nessa história toda? Possivelmente Jacó errou, eu acredito que sim, porque ele amava muito Raquel e consequentemente ele amava muitos filhos de Raquel e colocou-os acima dos outros filhos, embora ele fosse muito mais novo, e mandou que ele fiscalizasse os outros filhos, que ele entregasse os outros filhos. Os filhos estavam sendo diariamente humilhados. Deus usou Rúben, o mais velho, para proteger que José não fosse morto. Enquanto Rúben saiu, José foi vendido. Até nisso a gente enxerga o cuidado e a direção do Senhor.
Ele foi vendido para um grupo de pessoas que ia para o Egito. Gente interessada em vender escravo, porque eles podem falar, não entendo de escravo, não vou vender escravo. Mas eles venderam. Chegou lá, foi vendido para um homem chamado Potifar, que não era qualquer pessoa no Egito, não. Era uma pessoa de posição, de importância. José tinha um caráter nobre, José era uma pessoa habilidosa na administração e foi colocado como chefe ali. José pecou nessa segunda fase da vida dele? Pecou, entrou num quarto sozinho com uma mulher que já tinha dado sinal que a intenção dela não era boa. Foi imprudente. Na casa tinha muitos empregados, irmão. Na casa tinha muitos empregados. Tudo bem, não vou dizer que foi a casa, não vou dizer que foi num quarto, mas foi num cômodo onde só estava ele e ela. Tinha muitos outros empregados na casa. Potifar era um homem rico. E ele não tinha que estar sozinho, Natan. Ah, ele não era qualquer escravo não, Ademilson. Ele era o administrador da fazenda. Pode não concordar comigo. Essa eu deixo passar. Eu acho que ela foi errada. E ele foi... Ele saiu correndo. Ele saiu fora. Tudo bem. Não vou insistir com esse ponto, não. Não vou insistir nesse ponto, não. Não vou insistir nesse ponto, não. Tá certo? Tem um monte de questões aqui que a gente não tem tempo de tratar. Vamos lá. Aí ele foi para a prisão. Chegou na prisão, o caráter dele brilhou de novo. As suas habilidades brilharam de novo e ele foi colocado como superintendente dos prisioneiros ali na prisão. E lá Deus também agiu, não somente dando sonhos, mas dando a ele a capacidade de interpretar sonhos. Foi esquecido. E até nisso estava agindo o Senhor. Porque se ele tivesse sido liberto naquele momento, ele ia ser só um estrangeiro no Egito, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. Mas como ele foi esquecido e foi lembrado na hora determinada pelo Senhor, ele foi colocado à posição de elevação que Deus tinha para ele desde o começo. O sonho de Faraó é interpretado, capítulo 41, verso 38. É importante também. Capítulo 41, verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Uma expressão tremenda, gente, e de muito grande importância. O Espírito Santo estava agindo ao lado e junto e em José. José então foi colocado como um tipo de Cristo. Capítulo 41, verso 45. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia. Quem sabe me dizer o que significa Zafenate Paneia? Página 6 do seu estudo. 5.4. Zafenate Paneia significa Salvador do mundo. Alguns dizem que é sustentador da vida, mas a tradição antiga é interpretar Zafenate Paneia como Salvador do mundo. Deus colocou em José um símbolo da sua promessa, uma prefigura do Salvador que haveria de vir, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em que sentido José é uma figura de Cristo, gente? Traído, abandonado pelos irmãos, exaltado por Deus, Salvador do mundo, sustentador da vida. Enxergamos com clareza o retrato. Preciso passar muito rapidinho agora pelos capítulos 42, 43, 44, 45, 46 e 47. O que aconteceu nesses capítulos? A fome chegou à terra de Canaã. Os irmãos de José tiveram que ir para o Egito para comprar comida.
E aí, minha gente, José faz uma série de provas com ele, de ir e voltar, deixa um, leva esse um, volta com o outro, manda esconder o copinho deles na bagagem deles, testando o caráter, viu, minha gente? Testando o caráter dos irmãos, até que ele se revela, perdoa a eles tudo que fizeram com ele e manda levar Jacó para lá. Página 7 tem um mapa aí, apenas para nosso interesse. A parte mais escura é toda a terra irrigada do Egito. Está vendo aí? Está vendo perto dessa rosa cardinal um lugar chamado Fayum? Isso é um nome contemporâneo. Vocês estão vendo que tem um laguinho ali, pequeno? Estão conseguindo ver aí? O que está escrito num círculo acima desse lago? Bar Youssef, a represa de José. Ela é chamada por esse nome desde tempos antiquíssimos. A represa de José. O povo de Israel foi levado para viver num dos braços do rio Nilo, uma terra extremamente fértil e abençoada por Deus. Capítulo 48, Jacó adoece. Capítulo 49, ele faz uma grande profecia. Eu comentei alguma coisa aí no seu resumo que você pode ler. E capítulo 50, morre Jacó. Finalzinho dos 50, morre José. Antes da morte de José, pega a canetinha e vamos marcar o verso 20, que é um dos mais bonitos do livro do Gênesis, para guardá-lo no nosso coração. 50. Capítulo 50, verso 20. José diz para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve em vida muita gente. Lindo, não é? Guarde isso no seu coração toda vez que você estiver atravessando uma grande dificuldade, e lembre que Deus transforma o mal em bem. Antes de morrer, José fez os israelitas jurarem que levariam o seu corpo para Canaã. Verso 24. Capítulo 50, verso 24. José disse aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Hebreus diz que isso foi pela fé. Pela fé ele creu nas promessas, falou que o povo seria tirado do Egito e que Deus haveria de levá-los de volta. Página 8, conclusão do estudo de hoje. Alguns pontos para a nossa vida. 1. Vamos ler juntos? 1. O universo é a obra do poder e sabedoria de Deus, seu Criador. 2. O homem foi criado para a glória de Deus e comunhão com Ele. 3. Porém pecamos. Deus é quem prometeu e efetuou a nossa salvação. A humanidade carrega muitas das terríveis marcas do pecado. 5. Pela fé tornamo-nos filhos de Abraão. Pela fé peregrinamos, contemplando a promessa. E 7. Nosso Deus está sempre no controle de tudo e tudo conduz para a sua glória e o nosso bem. E o povo de Deus diz: amém.